Seu nome completo, senhor Francisco? Francisco Liberato Rebouças. Senhor Francisco, a apresentação ela foi proposta pela dona Maria de Fátima em dezembro de 2015 e diz respeito a um imóvel situado aqui na cidade de Beberibe, que tem como Capuíra. São várias respondências. Vou até assumir fortinho agora, dia 14 eu vou ficar fortinho também. Vou assumir fortinho. Na cidade de Icapuí, na definição que é feita na inicial, é dito o seguinte, que na frente do terreno é o mar, em uma lateral são os herdeiros de Moisés, Cirino de Alcanas, certo? Essa lateral, a mesma coisa que eu fiz com a dona Maria de Fátima, que eu vou fazer para o senhor. O senhor. Sempre que eu me referir ao terreno, o senhor se imagina dentro d'água, olhando para o terreno. A gente tem sempre a mesma referência esquerda e direita. Então, o senhor dentro d'água olhando para o terreno, à esquerda está os herdeiros de Moisés, à direita um corredor, segundo a descrição deles. E após o corredor, um imóvel, um terreno de 17 por 6 quilômetros, que esse imóvel seria do seu pai. Isso segundo a declaração aqui dos autores. E ao fundo, com as matas, não tem nenhuma referência exata no final, mas são 6 quilômetros. O senhor reconhece a posse da dona Maria de Fátima em relação ao terreno que inicia na propriedade dos herdeiros de Moisés e tem como largura 33 metros e de comprimento 6 quilômetros? Reconheço. O senhor reconhece? Só uma observação, nós estamos instruindo uma ação de uso capião. Nós não estamos instruindo uma demarcatória. Então, só para ficar claro esse detalhe, eu prossigo nas minhas perguntas. Em relação ao confinante da direita, lembrando que o senhor está de costas para o mar e olhando para ele. Confinante da direita. Quem é o confinante da direita desse terreno na visão do senhor? Porque na visão deles eu já falei, eu já disse que eles dizem que o confinante é um corredor e depois o terreno que é do seu pai. Isso. Qual é o confinante do lado direito na visão do senhor? É a propriedade que está de João Benfeito, que era o meu avô, que morreu e deixou para o meu pai, certo, que eu estou sucedendo, entendeu? Certo. Então, vamos voltar lá para o mar. O senhor está do mar olhando para o terreno. Termina o terreno do Moisés, certo? Começa o terreno da dona Maria de Fátima, 33 metros. 33 metros e 10 centímetros eu vou estar pisando no terreno de quem? João Maia Rebouças, meu pai, que é herdeiro de João Felipe Rebouças. E quem está na posse desse imóvel? Hoje sou eu. É o senhor? Certo. Continuando esse meu segmento de reta, terminou os 33 metros, eu já estou dentro do imóvel que o senhor se diz possuidor. Eu ando mais quantos metros para terminar a sua propriedade? 17 metros. Dos 33 eu ando 17 e termina. Ou dos 33 eu ando 2 e ando mais 17? Anda mais 17 e termina. Anda mais 17 e termina. E quem é o próximo confinante? É Austina Ferreira. Certo. Então do terreno da dona Altina até o terreno da dona Maria de Fátima tem 17 metros. Isso. O seu imóvel tem 17 metros. 17 metros. Certo. Esse corredor existe? Não existe? Existiu e hoje não existe mais? Qual é a situação desse corredor? Doutor, ele pelo que o senhor está dizendo, é dentro do seu terreno. Isso. Na década de 70, 80 mais ou menos, era uma das passagens, como não tinha acesso para Tremembé, entendeu? E foi feito na década de 80, os pescadores que moravam na parte ali da CE 261, os que pescavam usavam esse acesso, entendeu? Para chegar até a minha residência hoje, entendeu? Que de lá da minha residência hoje eles tiravam, tinha esse caminho que hoje permanece, só em condições diferentes, até chegar na praia, entendeu? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu sair da praia e percorrer o caminho, certo? O caminho, o original,
segundo a autora, existe até umas canal-beiras. Se eu percorrer esse caminho, em algum momento eu invado a terra dela? Se eu percorrer o caminho original? Não. Se o caminho original invade, porque você gasta aproximadamente uns 600 metros, entendeu? Já não passava, porque passava, atravessava, cortava o terreno dela, entendeu? Em seguida, ia para o terreno do confinante dela pelo lado sul, entendeu? Que é o Moisés. Que é o Moisés. Ele faz isso? Isso, faz. Ele tem ele corta os terrenos. Um desvio de 33 metros? Tem. Passava por dentro do terreno dela e o portão de acesso para esse caminho era no terreno de Tia Maria, que era, inclusive, também parente dela, que acho que é tia também, entendeu? E não é no mesmo, não é no... Na mesma propriedade não, passa a propriedade dela e a que se segue pelo lado sul, entendeu? O que ela está dizendo é que o caminho é aqui, ó. É. Isso é o que ela diz. Mas ela sabe a verdade. Certo? O senhor está me dizendo que o caminho faz isso? Fazia isso aí e saía na outra propriedade lá. Ela vinha para essa propriedade? Para essa propriedade, da direção de 15 metros dela e mais 18 metros do outro confinante dela, pelo lado sul, tinha uma porteira, entendeu? De pau de correio, né? Não sei se você sabe o que é. Pau de correio, é uma gaiola. Isso aí, era o poder de acesso, era aquilo ali que saía na propriedade da Tia Maria, que não existia na época não existia acesso pela propriedade entre eu e ela no suposto corredor. Hoje existe utilização, calma, deixa eu fazer a pergunta. Existe utilização desse, ele é utilizado o caminho? Não, senhor. As pessoas saem da CE e vão até a praia por ele? Não, senhor. Há mais de, acho que 50 anos que está fechado esse acesso. Então hoje não é utilizado? Não é utilizado mais. A autora, ela juntou um documento, até foi referido aqui pelo advogado, é o imposto territorial, né? Ele fala o seguinte, é o imposto territorial desse terreno, que é o objeto da doação dos cabelos. Ele disse que ao nascente é o mar, terras da marinha, né? É o mar. Ao poente, os metros gerais, antigamente se colocava até onde a vista alcançava, e a parte que interessa aos senhores. Ao norte, o corredor público, e ao sul, Moisés Cirilo de Alcântara. Isso é um documento de 1947. Então, segundo o imposto territorial, o terreno ele é margeado pelo corredor. Mas pelo que o senhor está me dizendo, isso não corresponde à verdade. Não. O corredor, ele ora está dentro do terreno dela, ora está dentro do terreno do senhor. Exatamente. É isso? E pelo que o senhor me diz também hoje aqui, esse acesso ele não é mais utilizado por ninguém há mais de 50 anos, como o senhor falou. Sabe isso aí, doutor? Alguma pergunta? Alguns, doutor. Bom dia, Francisco. Francisco, o senhor disse agora que seu pai é João Maia Rebouças. João Maia né? E seu avô é João Felipe Rebouças. Certo. O senhor morou nesse terreno a vida inteira? Eu nasci, me criei lá até os 17 anos de idade, entendeu? Fui servir a Forças Armadas, mas todo ano, 2 vezes por ano, eu tirava férias e vinha, entendeu? Quando o meu navio conseguia vir para essa região aqui, eu ia com isso. Então, sempre fui muito presente na família. Foi um dos filhos, apesar de morar longe, o mais presente na família, entendeu? Então, eu tenho conhecimento de tudo isso aí. Eu estava perguntando, o senhor serviu as Forças Armadas de mais ou menos de que ano a que ano? De 83 a 2014. Certo. E, assim, o senhor se entende como proprietário do terreno? Hoje sim, porque todos meus irmãos e meu irmão ele não tem interesse, entendeu? Eram 10 irmãos, entendeu? Então nenhum dos 10, hoje só 7 que já faleceram, 3, entendeu? Nenhum deles tem interesse no terreno, então, como era do meu pai, herança do meu avô, então eu tenho que dar a memória viva e somar bom para que ninguém se aproprie dele indevidamente. E foi aberto algum processo de inventário? Ainda não, mas já está em curso. Ainda não, né? Eu vou fazer, nesse próximo mês, eu vou fazer outro campeão, entendeu? Certo.
Em maio de 2010, onde o senhor estava? Maio de 2010, Precisamente dia 8 de maio. eu estava aí mais ou menos em Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. Certo. O senhor sabe o que é que tem, o que é que houve nessa data? Não tenho conhecimento. Eu posso falar, esclarecer o que eu estou perguntando? Eu entendo pertinente as perguntas, né? Não, Eu não sei em que ponto o doutor quer chegar, mas... Estou tentando ver qual o objetivo final das perguntas. Não, deixar primeiro realmente eu estou bem atento na questão da legitimidade aqui. Certo. Então, da ausência de inventário, então ele não existe, então realmente ele é herdeiro de uma posse, certo? E na questão de 2010 eu perguntei porque nesse ano é a data da planta que é juntada na contestação da contestação feita por ele. Certo. Que inclusive nos autos, algumas vezes nós questionamos essa planta, certo? Então o senhor já Doutor, disse, né? Só um chatinho. Aí o senhor vai aceitar a pergunta. Se não houver objeção, Não, porque assim, Então, o é senhor não impertinente usou o objetivo. e a questão da legitimidade, inclusive, já foi arguída e inclusive em sede de agravo. Né? Então, assim, mas nesse eu faço a momento... pergunta ao senhor. O senhor apresenta uma objeção à formulação da pergunta ou não? Porque o senhor disse, eu acho estranho, mas eu quero saber o que ele questiona. Assim, desde o início eu entendo pertinentes as perguntas. Né? Doutor, o senhor pode Resumir. tentar, como o doutor disse, a questão da legitimidade ou não está sendo objeto do agravo. É também para a gente entender aqui alguns fatos. Voltar às perguntas. Para mim está sendo importante, para mim mesmo esclarecer alguns fatos que estão nos autos para as alegações finais, né? Então assim, o senhor reconhece que existe um corredor João Benfeito, né? Conheço. E o senhor, por que tem esse nome? Porque era de propriedade do meu avô, que foi chamado João Benfeito. Entendeu? Certo. E o interesse do senhor, o interesse do senhor aqui nesse terreno é zelar a memória do seu Sei pai. lá, em memória do meu pai. Certo. A planta eu já disse que não é pertinente no momento agora, porque a questão da data, eu estava perguntando porque é quando foi juntada uma planta no processo feita por ele, feita por uma pessoa de confiança dele, não é porque ele estava em Belém. E esse é meu irmão. Entendeu? Então, foi por isso que eu queria entender o porquê dessa data. Então, na verdade, já estou me dando satisfeito. Doutor, da mesma forma que foi concedida a oportunidade, só teria uma pergunta. Seu São Francisco, várias perguntas, uma pergunta. Seu Francisco, então para resumir, em uma pergunta eu sou responde. Lembrando que o doutor só fez uma. Não, tranquilo. Né? O seu interesse nessa causa é se considerar confinante para que essa via que a parte autora entende que é pública não seja levada em consideração em juízo, de modo que ela permaneça no seu entendimento como propriedade particular, de modo que o senhor faça uso dele da forma como o senhor entender? Com certeza, porque mediante a documentos da prefeitura, entendeu? Que está tendo alto, entendeu? Que esse corredor é inexistente, entendeu? Não tem registro, nunca existiu e não é interesse do poder público que faqueie essa permanência, entendeu? Então, eu acho que tem que ficar, já que é do meu avô, entendeu? E não do meu avô, há mais de 100 anos, entendeu? Permanecer na nossa propriedade. Ok, excelência. Doutor, o Ministério, tem alguma pergunta? Como é que o senhor pode afirmar que não tem interesse público na prática? O senhor disse inicialmente que o corredor começa se usando de costa para o mar. Isso. E que ele vai para o terreno de uma outra pessoa e volta para o original corredor. Se ele vai e volta e as pessoas utilizam, nem que seja uma parte desse corredor original, né? Existe uma prática popular, uma prática usual do dia a dia, do acesso da população por aquele local. Isso o senhor mesmo afirma nas suas primeiras declarações, certo? Embora o município não tenha se manifestado no Estado nem a União, o senhor mesmo, nas suas declarações, informa que a população utiliza o corredor para acesso à praia, mesmo que seja entrando pelo terreno em parte deste corredor. E aí o senhor diz depois que
não é usado. Afinal, é usado ou não é usado? Doutor, existe dois acessos, entendeu? Um, que me referi, isso aí é o que corresponde da passagem, acesso à praia, que é o asfalto, até a CE 261. Da entendeu? praia até a CE. Não, o acesso à praia, entendeu? Porque do acesso até a praia, propriamente dita, tem aproximadamente uns 500 metros, entendeu? Que é a parte usual hoje, que é dentro da propriedade dela, e sai para a propriedade do confinante dela pelo lado sul e não entra no nosso, entendeu? Não entra no Mas nosso. esse corredor que é supostamente confinando com o seu terreno. Isso. Esse corredor aí, é o original. Isso. Digamos assim. É porque ela As pessoas utilizam parte dele, pelo que eu entendi pelo seu depoimento. É isso? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar para a senhora aqui para você entender, que assim fica vendo assim, as coisas. Eu posso ter isso aí? Eu só Pode dizer bem mesmo. Pode dizer aí. Essas são fotos que eu tirei ontem, entendeu? Eu só quero que o senhor me diga o seguinte. Doutor, a parte da praia até onde é a minha residência hoje, que é um acesso, entendeu? Hoje é usado porque ela loteou o terreno e tem uma propriedade dentro do terreno dela, onde é o suposto corredor hoje. Se fosse abrir ele em linha reta, estaria em cima desse terreno que ele iria doar, entendeu? Dos 5 metros que ia doar, porque o espaço entre a residência dela, a residência de quem está na praia, e a linha extrema é 1,80 m, entendeu? Do meu limite de 17 metros, para a residência onde ela vendeu, entendeu? Dá 1,80 m. Os fundos dessa residência, entendeu? É 1,80 m para o limite do meu terreno. Na outra propriedade, que é essa daqui, que fica dentro do terreno do meu avô, entendeu? Que foi doado há 100 anos atrás, não sei quanto tempo, entendeu? Existe um morador chamado Herdeiros e Cordurinos, entendeu? Que avançou 20 metros do terreno dele, entendeu? E impossibilita esse acesso, ele paralelo a no limite de 17 metros, entendeu? Tanto essa residência, esse loteamento dela, como essa invasão aqui, não permite esse acesso no próprio terreno dela, entendeu? Aí esse terreno... O senhor não está respondendo. Não estou, eu vou chegar lá. Só que esse acesso hoje, dentro do acesso à praia de Tremembé, que é outro corredor e não esse, entendeu? Que é uma área asfaltada, entendeu? Que a foto até com o juiz, passa porque essas pessoas que moram lá faz uso do terreno dela para ter acesso à sua própria residência. Inclusive o sobrinho dela, a Zita, entendeu? Que é uma das herdeiras pelo lado sul, faz uso desse caminho hoje, entendeu? Só que desse acesso da praia até a CE 261, hoje não existe mais acesso a não ser nosso particular, entendeu? Ninguém mais usa a não ser o nosso. Porque já entendeu? tem a asfalto. Já tem o asfalto nas proximidades, entendeu? E ninguém faz mais uso. Então, Nem a pé. nem a pé. Porque todo mundo tem um transporte hoje, entendeu? Todo mundo tem um transporte hoje, ninguém faz uso mais, entendeu? Primeiro que não tem mais acesso para cercas, entendeu? Mas aí não tem mais acesso nenhum. Não, senhora, porque é tudo cercado e não tem acesso de entrada. Só tem a minha acesso de entrada, mas não tem saída para a CE 261, entendeu? Eu estou só não diz respeito não diz respeito ao processo em si, mas ao resultado útil de eventual decisão que foi proferida aqui, ou concedente, mas só do efeito útil dessa decisão. Da CE até a praia são quantos metros ou quilômetros? Nossa, aproximadamente, acho que uns 1.600 metros, mais ou menos. 1,5 km. Mais ou menos, isso aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Da CE para eu chegar na praia, certo? Só tem uma das fotos aí que tem um caminho. Né? Esse caminho está dentro do terreno da dona Maria Fátima, está dentro do seu ou é o caminho original? Esse daí está dentro da propriedade dela. 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 Né? 100%.
Quer dizer, não está Eu entrando nesse caminho, eu saio lá na praia? nisso aí, sai. Ou em algum momento ele é cortado? Não, mas só vai 4x4 ou de A pé, por exemplo. ou a pé sai, entendeu? Mas não Em é- algum momento eu entro no terreno do senhor? Não, entra no terreno da Zita, que é o confinante dela pelo lado sul. Entra pelo outro lado. E outro Na lado. lateral, naquela mesma maneira que eu pedi para o senhor olhar para o terreno. Isso. No Lado esquerdo. lado esquerdo, esse caminho acaba cortando os 33 metros, sai lá no vizinho e depois volta. Volta para o Em meio. momento algum ele entra nos 17 metros que Não, o senhor senhor. se diz possuidor. Não, senhor. O nome do seu pai é? João Maia Rebouças. Ele teve outros filhos? Teve. O senhor tem irmãos? Hoje somos 7 irmãos. O senhor está na posse desse imóvel há quanto tempo? Estou a partir que o meu irmão faleceu, que é esse que fez a topografia. Há quanto tempo? Um ano, 6 meses, Não, 20 já anos? está, já 30 anos? Não, já está com 5 anos mais ou menos. Os 5 anos que o senhor estava na posse. Isso, ele estava doente há uns tempos atrás e que trabalhava até na época, eu trabalhava para ele, ele mantinha esses terrenos, propriedade, quem trabalhava era ele, entendeu? Fazia todo o benefício do terreno dela, quem fazia era ele mesmo. Digamos que essa ação não existisse, que ela fosse a proprietária do terreno. O senhor teria interesse em abrir um acesso ligando a CE até o mar, esse 1,5 km? Não, senhor. Não. O senhor não tem nenhum interesse em abrir esse acesso. Satisfeito? Pois não. Posso fazer bem para a folha 60 dos autos? De vênia? Então, para justificar, por quê? Não, o senhor não tem interesse. Não tem interesse. Mas o senhor quiser dizer. Eu quero justificar aí o acesso. Eu queria justificar o acesso aí, porque não é de Mendes, porque nesse percurso do acesso da praia de Tremembé até CE 261, entendeu? São lugares de invernos, ela enche de água, entendeu? Então é um lugar de escoar. Toda a água da região ela passa por esse acesso e vai sair em 2 acessos que chamam, um é o Gango e o outro é o Arrombado, entendeu? Que ela já quase diz com o Rio Grande do Norte, entendeu? Toda essa água que dá nessa região, ela escoa para essa região de lá. Então, caso alguém tente fazer algum aterro, entendeu? Nessa região, entendeu? Para fazer um acesso, vai causar um impacto ambiental muito grande para todos os moradores dessa região pelo lado norte, entendeu? E causando talvez alagamentos, entendeu? É absurdo, entendeu? Porque é muita água, e essa água ela escoa o nascer do sol, entendeu? Saindo no Rio Grande do Norte. Então, um dos motivos de eu não querer é porque é o seguinte: isso vai causar prejuízo para quem depende da agricultura, entendeu? Para quem depende dos invernos para fazer suas plantações locais, entendeu? Então, isso aí, se fosse o caso de abrir, quando fosse fazer, eu ia entrar uma contestação em relação a isso aí, entendeu? Porque estava um impacto ambiental na região, entendeu? Porque ia ser grandioso, entendeu? E da serra para cima? Da serra para cima é mato. Outra coisa, nós temos um problema, entendeu? Talvez já tenha conhecimento disso, talvez não tenha exposto aqui para os senhores, é porque na praia ela tem 31 metros, entendeu? Já na Serra 040 ela não tem mais 30, quer dizer, ela tem 40 e 34 metros na praia. Já na Serra 261 ela só tem 32,20 centímetros, entendeu? Porque os terrenos lá, quem veio trazendo de lá para cá, fechando, nós que ficamos por último, ficamos no prejuízo de as terras fecharem, entendeu? E não dá para tirar nossos próprios terrenos, que corresponde a 17 mil, os 33 dela, e não dá para tirar mais, entendeu? Porque eu já tenho só 16 e 40 e ela tem 32 e 20, faltando 80 centímetros do terreno dela, os 33 metros, e faltando já 60 centímetros para mim para completar 17. Então a tendência vai ser essa estreitando. Quando chegar a 6 quilômetros, talvez não tenha mais terra, vai cruzar uma extrema por outra e não vai, porque já ainda não fiz a proporção, mas em 1,5 km já perdemos 1,5 metro, entendeu? Vamos fazer a proporção disso aí, em 6 quilômetros, como é que ia ficar? Entendeu? Porque não temos mais terra, entendeu? Pessoal que lá do Rio Grande do Norte veio invadir os terrenos nossos por causa da parte geométrica lá, da divisa do Rio Grande do Norte, que é meio complicado, entendeu? Que não é quadrado,
Fizeram um canto que fizeram que eles sempre descem para pegar os 6 quilômetros que reza aí nas escrituras, entendeu? Porque os primeiros que fizessem nas terras do Rio do Ceará, do Rio Grande do Norte, não ia ter 6 quilômetros, ia ter 4, entendeu? Outro ia ter 5, porque é a porta um dente, entendeu? Você vê a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, ela não é totalmente pesada, entendeu? Então, ficamos no prejuízo, entendeu? Quem ficou por último, que fomos nós, entendeu? Ele, ela e algum outro proprietário, não vai ter a terra que reza nos documentos, entendeu? E eu estou ciente disso, eu vou obedecer. Então, se eu chegar com 5 metros no final, eu estou no lucro, entendeu? Eu sou consciente disso. Não havendo outras perguntas assim. Sim, doutor. Só porque as folhas 60, porque fala, né? Novamente, ó, confrontando ao norte com terra de cordeiro público, entre o mesmo terreno de João Felipe Rebouças e ao sul com terra de Antônio Cirino de Alcântara. Ou seja, mais um documento, a declaração de propriedade, datada de 1939, que também cita no corredor. E fala agora exatamente entre o terreno e outro de João está cortado, mas Felipe Rebouças, deve ser João Felipe Rebouças, que é o avô dele. Não havendo outras perguntas a serem formuladas, declaro encerrada a leitura do requerimento.